Graça e a paz de Cristo, vamos dar continuidade ao nosso estudo, a nossa série de mensagens sobre o Pentateuco, falando agora sobre o livro de Levíticos. Você lembra quando nós acabamos lá de falar sobre o Êxodo? No capítulo 40, Moisés, ele terminou a construção do tabernáculo. Agora, no livro de Levíticos, nós vamos ver que após o tabernáculo estar montado, é necessário um código sacerdotal para colocar em funcionamento o tabernáculo, um local de culto e adoração a Deus. Se em Gênesis nós falamos sobre a criação e a perdição da humanidade, se em Êxodo nós falamos sobre o livramento de Deus, em Levíticos, nós vamos falar sobre a santificação. A palavra-chave do livro de Levíticos será santificação para o trabalho dos sacerdotes no tabernáculo, no local de culto e adoração de Deus. Levíticos tem 27 capítulos e ele tem como significado principal o seu código sacerdotal. Todas as instruções de como deveria ser o culto e a adoração a Deus. E tem como capítulo-chave o capítulo 16, onde nós temos o dia da expiação, o dia do perdão do pecado. E você lembra que eram 12 tribos, e dentre dessas 12 tribos, a tribo de Levi não tinha terra, não tinha herança. A função principal deles, na verdade, a única função era cuidar do tabernáculo, cuidar do templo, cuidar do culto e da adoração a Deus. E todas as demais tribos, as 11 demais, elas iriam sustentar a tribo de Levi por meio de suas ofertas, por meio dos seus dízimos. Do capítulo 1 ao capítulo 7 de Levíticos, a gente vê o estabelecimento dos sacrifícios. O sacrifício de holocausto, de manjar, de oferta pacífica, de oferta pelo pecado, de oferta pela culpa. E cada um desses sacrifícios aponta para Cristo. Cristo na cruz do Calvário, ele nos substituiu, ele nos santificou e ele satisfez todas as necessidades do pagamento da nossa dívida pelo nosso pecado. No capítulo 8 ao capítulo 10, a gente vê a consagração dos sacerdotes. Olha só o que diz no versículo 23, capítulo 8, versículo 23. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que isso representa? O que isso significava? Na orelha direita de Arão significava que nós devemos ser santos naquilo que nós ouvimos. No polegar direito simboliza nós sermos santos naquilo que nós fazemos. E no polegar do pé direito significa nós sermos santos por onde nós andarmos, no nosso modo de andar. 1 João capítulo 2, versículo 6 fala: devemos andar como Cristo andou. No capítulo 9 fala sobre a bênção. No capítulo 10 fala sobre a ordenação. E no capítulo 10, versículo 3 fala sobre a necessidade de nos aproximarmos de Deus para sermos santos. Olha só o que fala. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Perceba como essas palavras estão alinhadas com o que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz: chegai vós a Deus e ele se achegará a vós. Em outra versão, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. No capítulo 11, fala sobre a santidade do alimento. E isso está relacionado à questão sanitária, do modo como eles viviam no deserto, sem ter muito um sistema de saúde, um sistema sanitário correto. No capítulo 12 ao 14, a gente vai ver ele falar sobre um corpo santo. No capítulo 14, na parte final, ele vai falar sobre a lei acerca da lepra na casa, porque nós devemos ter uma casa santa, nós devemos ter um corpo santo. 1 Coríntios capítulo 6 fala: nosso corpo é templo do Espírito Santo, então o nosso corpo deve ser santo. No capítulo 15 fala sobre uma cama santa, no 16 um coração santo, no 17 um culto santo, no 18 um matrimônio santo, capítulo 19
fala sobre um comércio santo. Olha o que diz lá no versículo 2 do capítulo 19. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Aqui está falando sobre duas posições, dois aspectos de santidade que nós temos diante de Deus. Esse primeiro aqui no capítulo 19, versículo 2, fala sobre o caráter de Deus. É quem determina o nosso caráter e não o contrário. Fala sobre uma santificação posicional. Por nós estarmos em Deus, em Cristo, nós somos santo. O capítulo 20 fala sobre uma justiça santa, penas justas para os crimes. E olha o que fala no versículo 7 do capítulo 20. Consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Aqui fala já sobre o segundo aspecto da santidade. Fala sobre uma santidade progressiva. Embora nós estarmos em Cristo, nos faz sermos santos posicionalmente, mas nós devemos buscar cada dia viver em santidade. Aqui isso fala de uma santidade progressiva. Capítulo 21 fala sobre o sacerdócio santo. O 22 fala sobre costumes santos. Do capítulo 23 ao capítulo 27, a gente vai ver as festas santas, em especial 3 festas que o povo judeu tinha que ir até Jerusalém, que era a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculo e a festa de Pentecostes. E então, a gente, no capítulo 27, encerra o livro de Levíticos. E como resumo do livro de Levíticos, a gente percebe que Deus ele quer pessoas santas, lugares santos, objetos santos, tempos, costumes santos e uma conduta santa para todo o seu povo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não deixe de compartilhar esse estudo com o máximo de pessoas que você puder. E aguardamos você no próximo, que será sobre números.